Sejam bem-vindos ao canal Reinaremos com Yeshua. A paz de Cristo, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui mais uma vez trazendo um estudo para a edificação da igreja. Esta é a última parte, a parte 3 do estudo da Casa de Deus tipificado em Eva. Eu peço a vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam no canal. E você que já é inscrito no canal, compartilhe este vídeo para que mais pessoas venham a conhecer os mistérios de Deus e que possam ser alcançadas e edificadas por esta palavra. Bem, hoje eu quero falar mais sobre este assunto. Queridos, na queda do ser humano, relatado em Gênesis capítulo 3, verso 1, 24, Adão colocou o nome de sua mulher depois da queda de Eva. Você vai ver que o nome de Eva no hebraico é Hava, que significa vida. Adão percebeu que a esperança dos seres humanos se encontrava na semente da mulher. Muitos teólogos acreditam que Eva recebeu de Deus a graça da conversão, quando este colocou em seu coração uma inimizade à serpente, uma mudança de inclinação do seu coração. Os rabinos davam muito valor à conversão, ao arrependimento. Essa doutrina é chamada de doutrina judaica da salvação, que no hebraico é Teshuvah. É um termo jurídico. Significa voltar-se para a lei, como obediência à vontade de Deus, o que envolve a prática de boas obras, ou seja, uma mudança radical de atitudes. O apóstolo Paulo menciona uma tristeza piedosa associada ao arrependimento verdadeiro, que está relatado em 2 Coríntios capítulo 7, versos 9 e 10, que vai dizer assim: Agora, no entanto, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos, a fim de que não sofresseis prejuízo algum por nossa causa. Verso 10. A tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Queridos, mas o que sabemos é que Deus não teve seu plano frustrado em abençoar as nações, nem mesmo após a queda do homem no Éden. Pela infinita misericórdia e amor de Deus, o homem obteve graça e perdão. Ao proclamar sua soberania, proclamou também seu amor. Não havia feito antes um amor pela humanidade, desobediente, ofensora, rebelde e culpada. Graça é o termo bíblico usado para referir-se a essa dimensão do amor de Deus. Para finalizar este estudo, quero lhe mostrar o que devemos fazer para ser a casa de Deus. Lá em Hebreus capítulo 3, verso 1 vai dizer assim: Sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda a atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Verso 2. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Verso 3. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, pelo mesmo princípio que o construtor de uma casa possui maior honra do que a própria casa. Verso 4. Porquanto toda casa é construída por alguém. No entanto, Deus é o supremo construtor de tudo. Verso 5. Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser revelado no futuro.
Verso 6. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa precisamente somos nós. Isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. Queridos irmãos, perceba que Cristo foi fiel àquele que o constituiu. Moisés também foi leal em toda a casa de Deus. Moisés deu testemunho do que haveria de ser revelado no futuro. Cristo e a casa de Deus, que somos nós. Lá no templo de Jerusalém, na época de Jesus, era a sombra da realidade, que é Cristo e a sua casa, que precisamente somos nós. Quando Jesus estava na terra cumprindo a lei, ele não podia ir contra o tempo, pois ele é a chama da casa de Deus, em João capítulo 2, verso 16. Mas ele deixa bem claro, no verso 19, que ele ergueria esse templo em 3 dias. Ele estava falando do seu corpo, que é a verdadeira casa de Deus e que somos nós. Depois da lei, depois da ressurreição de Cristo, a verdadeira casa não seria algo de 4 paredes, mas sim o ser humano, a igreja. A casa de Deus espiritual deve ser santa e irrepreensível. No templo literal, os cambistas estavam fazendo a casa de Deus de comércio, mas assim como o nosso corpo espiritual, ele não pode ser comercializado para as trevas. Compreendeu o mistério disso, irmãos? Para se manter como casa de Deus, é preciso reter a verdade que é Cristo, ter fé nele e ter perseverança, a coragem e a esperança da qual devemos nos gloriar. Pois o apóstolo Paulo deixou claro também em Colossenses, no capítulo 2, versos 6 e 7, e que vai dizer assim: sendo assim, da mesma forma como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Verso 7. Tendo sido alicerçados e edificados nele, firmados na fé, como fortes instruídos, para que transbordem em ações de graças a Deus. Queridos irmãos, analisando todos esses textos, eu finalizo com a seguinte compreensão de Gênesis capítulo 2, verso 25, que é o último texto do que estamos estudando, que vai dizer assim: o homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. O que eu entendo sobre isso? Fazendo uma análise toda aqui do estudo da parte 1 e da parte 2, agora a parte 3, nós vamos ver que Cristo, ele tipificou a sua morte em Adão e através disso ele edificou uma mulher, que é a igreja, mostrando que o Filho de Deus seria sacrificado. Você viu isso no contexto. E você vai ver que eles se unem, né? Quando Adão fala, ela agora, portanto, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e agora são um só através do sangue, porque Deus edificou através de Adão uma mulher. E você vê que a palavra também vai dizer que, portanto, o homem deixará a guarda de seu pai e de sua mãe para se unir à mulher. E Cristo, ele sai da casa de seu pai para arrebatar a igreja para as bodas do Cordeiro e reinar no milênio para todo sempre com ela. E eu finalizo com essa análise, quando diz aqui: o homem e a mulher viviam nus e não se vergonhavam. Cristo e a igreja no milênio e na eternidade, amados, não terão o que se vergonhar, porque nós viveremos com Cristo e com ele reinaremos. E com o tabernáculo do corpo glorificado, não haverá vergonha em nós, pois vencemos o mundo e recebemos a coroa da vida eterna. Compreendeu, amados irmãos? Dentro dessa história da criação do homem, já mostrava a redenção. Isso é maravilhoso, já apontava Cristo. E finalizando isso, Cristo sai da casa de seu pai e vem se unir à sua mulher. E ambos não têm o que se envergonhar, e reinarão com vara de ferro as nações, que isso Cristo prometeu para a igreja de Tiatira, e não somente para ela, para todo o seu corpo, de todas as gerações. E que Deus abençoe a vocês por este estudo. Eu creio que edificou a cada um de vocês.